Ok, we are live now. Então, boa noite a todos. Eu estou muito feliz, animada de estar aqui com os meus amigos, fazendo essa conexão Europa, Colômbia, Brasil. Nós temos aqui a Doris Hagetli. Ela é... Boa noite a todos. E está dando aqui um duplo... Desligar. Um minuto. Está dando uma dupla voz. Europa, Colômbia, Brasil. Nós temos aqui a Doris Hagetli. Ok. Acho que agora temos tudo em ordem. Doris Hagetli, minha amiga, minha grande companheira de viagem, de jornada pelos direitos da Mãe Terra. Já estivemos várias vezes juntas em vários encontros no mundo e é sempre um grande prazer. Eu falei na divulgação que esse abraço, a gente sempre se abraça nos eventos e isso é sempre muito poderoso para mim. E que bom poder estar aqui com vocês para dar esse abraço ainda que virtual. Doris, take my hug. Just for you. Yeah. A Doris, ela é impulsionadora, é uma das idealizadoras da petição que pretende fazer a declaração dos direitos da Mãe Terra. Essa petição está sendo preparada, sendo coletadas as assinaturas necessárias e ela vai contar mais para a gente, porque a meta é chegar nas mãos das autoridades da ONU e entregar em mãos com 1 milhão de assinaturas para que a gente caminhe com essa Declaração Universal pelos Direitos da Mãe Terra. Bem-vinda, Doris. Welcome. O Chris Beckman, é um super ambientalista, está aqui junto com a gente hoje para apoiar com a tradução para o alemão suíço, não sei se é assim que fala, né? No que a Doris precisar, porque ela entende um pouquinho de português, entende um pouquinho de espanhol e habla também um pouquinho de espanhol. Pero o Christian vai estar aqui para nos dar esse apoio, mas como eu disse, o Chris também tem um envolvimento muito intenso com o meio ambiente, com a preservação ambiental. Ele tem uma ONG que trabalha com projetos de preservação de áreas ambientais na Bahia. E em breve nós vamos trazer o Chris aqui para falar sobre esses projetos também, que são completamente conectados com os direitos da natureza, né? E por fim, mas não por último, meu super amigo também, o Juan Sebastián Acosta, o Juanito, como eu gosto muito de chamá-lo, é um jovem ativista, uma qualidade assim de intensidade, de amor naquilo que faz, impressionante. Foi ele o organizador, junto com o coletivo, claro, mas ele foi o líder dos jovens na Colômbia que realizaram o 3º Fórum pelos Direitos da Mãe Terra, que vem em seguida ao 2º Fórum, que nós realizamos em 2018 aqui em São Paulo, no Brasil. E ele não deixou a peteca cair, foi para o 3º Fórum de uma forma linda, magnífica. Ele vai trazer um pouco do que foi essa aventura para a gente, para que as pessoas possam também aprender como replicar isso, realizando outros fóruns pelo mundo, né? E falar sobre como andam as iniciativas e os encaminhamentos para a promulgação dos direitos da Mãe Terra, os direitos da natureza, como nós chamamos no Brasil, lá na Colômbia. Então, muito bem-vindos, né? Quero começar com a Doris, para ela completar aí o que ela veio para dizer, aquilo que ela gostaria também de ressaltar das atividades que ela tem feito hoje nesse ativismo pelos direitos da Mãe Terra. Chris, if you want to translate by your voice, it's perfect.
mais fácil, eu acho, né? Só rápido. Yeah. Faz a pergunta mais uma vez para ela, rápido. Doris, o que mais você quer falar das suas iniciativas, do que você tem feito para os direitos da Mãe Terra, para esse nosso movimento que é global, para complementar isso que eu já disse de você, que tem um trabalho lindo. Thank you. Obrigada. Was ist für Doris wirklich das Wichtigste, was du willst sagen momentan über die Rechte? Merci. Yeah, we started this global petition in 2011 towards the Earth Summit in Rio, Rio +20, to be the voice for Mother Earth at the Earth Summit, even if people couldn't go there. Besides governments and corporations, we wanted to have a tool to represent the voice of civil society for Mother Earth. And what else you are doing, Doris? I heard about the biodiversity conference. O que mais você tem feito? Eu sei que você tem caminhado com alguma atividade em relação à Conferência da Biodiversidade, encaminhando para que coloque os direitos da natureza na declaração. Como que está esse processo? Yes, we're working with Rights of Nature Sweden to have rights of nature be included in the post-2020 framework of the Biodiversity Convention, so that in order to protect biodiversity, we truly believe that rights of nature is a missing piece of the puzzle, and that could really make a big difference. Quer traduzir, Christian? Ops. Tá mudo, só um minuto. Agora. Agora. É um grande puzzle que ela só é um parte do grande jogo, né? Só que esse pequeno parte agora está crescendo, até esperamos 1 milhão de assinaturas, né? Sim. A Doris também comentou, né, Cris, sobre o framework, né, que a gente pode traduzir como a pauta da Convenção da Biodiversidade, sobre a biodiversidade, e há um movimento na Europa fazendo com que os direitos da natureza, o olhar nessa perspectiva da natureza com direitos seja incluído também, né? Obrigada por esse trabalho, Doris. Juan, e como é que está na Colômbia? Na Colômbia tem uma profusão de gente muito unida, essa impressão que eu tive lá no terceiro fórum, né? Assim, a união de vocês, a forma como vocês trabalham com o coração, uma coisa que me encantou demais. Como é que vocês estão conseguindo, né? Aliás, imagino que vocês estejam conseguindo muitos corações juntos. Como é que está isso agora lá? Oi, querida Vanessa, querida Doris, Cris, un saludo a todos en Brasil, tierra querida que quiero mucho. Habla más alto, por favor. Habla más alto. Sí, perfeito. Oi, bom dia, boa tarde a todos. Está falando com muito amor, muito agradecimento para todas as pessoas que hoje e agora. Um saludo aqui a toda a gente em Colômbia também que nos está sintonizando. Graças a Vanessa por a invitação. Eu posso lhes contar que na Colômbia tem um movimento que está crescendo, não? Que está em crescimento constante. É porque aqui tem muitas problemáticas ambientais e tem sido muito complicado, muito difícil o diálogo com o governo. O governo aqui na Colômbia, como muitos sabem, é do ultradireita. E as políticas extrativistas têm sido a ordem do dia sempre durante muitas décadas. Agora, recentemente, os juízes
da Corte Constitucional, começaram uma etapa nova no direito na Colômbia, que é estar reconhecendo alguns rios como sujeitos de direito. Isso agora está causando uma revolução no mundo das leis ambientais e outras coisas, mas tem uma dificuldade em chegar na ação, na implementação daquelas leis. Como em toda a Colômbia, em toda a Latinoamérica, as pessoas têm profunda desconfiança das instituições, das leis. Então, a gente entendeu que tem que formar um movimento cultural também, tem que formar um movimento artístico, tem que formar um movimento social que esteja de suporte, de respaldo, por trás da briga legal. É importante que os rios, as florestas sejam reconhecidas, mas também que a cidadania, as pessoas tanto da cidade como do campo compreendam bem qual é sua labor para cuidar da mãe terra. Aí é uma questão também de educação bem profunda e também de que a gente não pode ficar esperando as atuações do governo. Não pode, não aguenta, não adianta ficar esperando que a vontade política dos que têm o poder de fazer as modificações. Então, a gente tem que fazer ações diretas de proteção das florestas, de proteção das sementes nativas. Aí a gente está trabalhando em ambos frentes, não? Dois frentes ao mesmo tempo, a parte legal e a parte social, cultural, educativa. Então, o ano passado a gente conseguiu criar uma linda rede, um bem equipo de pessoas que dão um abraço desde aqui a todos os parceiros da Aliança Colombiana dos Direitos da Natureza e a todos que na Latinoamérica estão trabalhando pelos direitos da mãe terra. Muito obrigado por os corações ligados, né? Porque também é certo o que Vanessa fala de que é mais quanto os corações estão se acordando, se ligando, conectando entre eles, para ter a força de defender ante os governos e ante os poderes transnacionais. A gente tem que ter o coração bem encendido, bem alegre para manter a luta bem ativa. Graças, Juan. Essa é a perspectiva que, na minha opinião, fundamentalmente diferencia a preservação da natureza pelos direitos da natureza, ao invés do direito ambiental como ele é posto, que é definitivamente incluir o restante dos seres humanos, né? Aliás, os restantes dos membros da natureza, os seres humanos, nessa necessidade de preservar, né? Porque temos essa condição de interdependência. E pensar em preservar a natureza é preservar também a condição do ser humano, é fazer justiça social também. E quando a gente pensa no ser humano e na justiça social que tem que ser feita, ao mesmo tempo, a responsabilidade na resposta disso, né, ela fica evidente, né? Então, finalmente a gente tem a oportunidade de pensar em seres humanos junto dos demais seres. E o Juanito, acho que caiu a conexão dele. Daqui a pouco ele volta. Yeah. If you want, Chris, to translate to Doris what the Juan talk about right now. Doris, hast du das meiste verstanden im Jahr? Oder? Yeah. No, I understood most of it. Wow, yeah. Yeah, gracias. Essa é a Doris. A Doris compreende diversas línguas, porque fala muito, participa muito desses eventos internacionais e acaba compreendendo muito. Também um pouco da nossa convivência, né, minha amiga, minha irmã? Auch weil viel Zeit mit ihr verbringst, sagt sie. Sim. Bom, vamos ver se Juan aparece com o vídeo. Juan? Está listo? Sim, você caiu.
Não tem, não há problema. Meu computador morreu. Ah, a bateria. Do celular. Sí, no hay problema. Entonces estaba hablando sobre esto, sobre la diferencia entre la preservación. No puedo hablar en mi portuñol porque necesito hablar em português. A diferença entre o direito ambiental e os direitos da natureza, que está exatamente nessa perspectiva de incluir definitivamente os seres humanos como natureza, né? Nós não pertencemos à natureza, nós somos natureza. E nesse sentido, o olhar para a inclusão dos seres humanos, tanto com a sua participação, né? Quando a gente fala em membros da natureza, a gente não está mais falando de só direitos e deveres, mas a gente passa a falar em complementariedade, não é isso? Não é isso, Juan, que a gente tem estudado nos direitos da natureza? São esses princípios que são inspirados nos entes naturais, né? A complementariedade, especialmente a reciprocidade, não há como criar diversidade, manter a prosperidade, a abundância na Terra e para todos os seres, se nós não mantivermos esses princípios em dia. E aí precisa incluir o ser humano, senão há o desequilíbrio. O ser humano, com a sua responsabilidade, ele está, então, contribuindo na medida em que ele precisa agir com reciprocidade, né? E tendo em vista que as ações do ser humano, dos seres humanos, elas são complementares, né? A todo o ecossistema. O que você pensa disso, Doris? I think a simple thing to explain rights of nature and how that pertains also to the environment, the climate change and all that is when humanity damages the web of life, then rights of Mother Earth, rights of nature must have priority to preserve life on Earth. It's like when we damage the water, when we pollute the water, we must seek other ways. We must seek to do our life in harmony with nature. Or when we pollute the air, we should seek to do our ways of living in harmony with nature. These are things that we, all living beings, need on Earth to live. Water, the soil, the forest, the air. And when we damage that, that's when rights of nature should have priority. Me complementa, Cris, mas fundamentalmente o que a Doris resgata, a Juan está com problema na conexão, que pena. Voltando. Que dentro dessa noção de interdependência, a Mãe Terra como um ser, né, entendida como dotada de vida em si mesma, né, a Mãe Terra, que a gente pode chamar também do planeta Terra, né, ou da própria Terra, para que todos compreendam, é dessa que a gente está dizendo, e a gente, quando chama de mãe, é porque nós reconhecemos que somos todos seus filhos, né? Somos plantados como sementes aqui, por isso Mãe Terra. Mas o fato é que é um ser maior. Se nós não preservamos esse ser maior que está atrás da cabeça do Juanito, não é? E que nos acolhe como seus bebês, né? Eu aqui queria fazer um parênteses para lembrar põe no colo, Juan. Eu queria lembrar um projeto que eu fiz com crianças muito pequenas e crianças carentes. E eu fui falar sobre a Mãe Terra. Eu fui falar da nossa vida em relação à Mãe Terra. E naquela oportunidade era pertinho dos Dias das Mães. Eu acho que era 1 ou 2 dias antes dos Dias das Mães. E aí eu fiz um gesto, né? O que vocês enxergam aqui nesse... Coloquei essa imagem, uma imagem da NASA, do planeta Terra, e perguntei para eles, o que vocês enxergam aqui, né? E fiz um gesto, né? Eles falaram, a mãe. Eles falaram, é a nossa mãe.
Exatamente, né? E ao mesmo tempo correlaciona com a própria barriga da mulher quando ela está gestando, né? Então, é a mãe que nos cria. E a Dora está dizendo, então, antes até de pensar nos seres que a compõem, né, que são filhos dela, pensar na própria mãe, ou seja, no planeta em seu todo, né, o planeta dotado de vida. Mais alguma coisa, Cris, que você possa complementar do que ela falou? Sim, Vanessa, é muito importante aquela visão da mãe para os povos originários, para as culturas ancestrais do mundo. Está mais claro do que tem um princípio vital, que é a mãe. E a mãe não é só o planeta, é o princípio da vida. Para muitas nações originárias aqui na Colômbia, a mãe ficou primeiro que o pai. Aí tem a religião que fala que o pai criou o mundo. Tem muitas religiões que falam do pai, mas as tradições ancestrais falam que a mãe estava ao mesmo tempo que o pai, universalmente falando, cosmicamente falando. A mãe, muitas culturas foi quem criou o pai. Aí não é para dar uma competição, mas é claro que para criar uma vida se necessita do pai e também da mãe, não pode ser só o pai. E temos umas culturas muito patriarcais ainda, aí lembrando do ecofeminismo de Bandana Shiva, a explotação das mulheres é proporcional à explotação da terra. Se a terra fosse considerada uma mãe, a gente tem que respeitar também as mulheres, porque são representantes da mãe terra. Nas tribos ancestrais, as mulheres são como a mãe terra. Então, é uma conexão muito importante entre a mudança, a transição que a gente tem que ter na visão do mundo. O antropocentrismo fica sendo também um androcentrismo, tudo centrado no homem, no pai, e retornar à ligação com a mãe é uma sabedoria que a gente tem que recuperar das tradições ancestrais, que a gente tem que saber heredar dos nossos avós. Nas culturas indígenas, né, Juan, o pai é o sol, não é? É precisamente aquele que alimenta para que as coisas, as pessoas, os seres possam ser gestados na Terra, né? Isso é tão até místico, né? Holístico, mas é tão científico também, não é? Então, sempre a ciência se correlacionando com a mística dos povos originários e nos levando a um ponto de muito conforto. A gente não tem mais por que negar, né, esse fato, né? A ciência se aproximou da mística, a mística e a espiritualidade se aproximaram da ciência. Não precisamos mais negar. Tem um pessoal que já está aqui interagindo conosco aqui no Facebook, e tem uma participante, a Marcinha, que é uma super estudiosa do tema, e ela está acompanhando quase todas as lives do Direito à Natureza, quase todas que ela pode, ela vem, fica muito chateada quando não pode participar, e ela já fez várias contribuições muito boas aqui. Primeiro, Juan, lembrando que a Colômbia traz referências jurídicas importantíssimas quando foi a sentença sobre o reconhecimento dos direitos do Rio Atrato, né? Depois, dizendo que isso que nós estamos falando sobre a diferença dos direitos da natureza e o direito ambiental é baseado na língua do coração, que é também a linguagem do coração, que é também como vocês têm trabalhado na Colômbia, né? Quando eu destaquei, vocês trabalham, a gente vê com uma união de corações assim lindas, né? Mais ou menos como eu e a Doris também a gente tem feito, né? Sempre com o coração, with our heart, with our love for each other and for the cause, for Mother Earth. Só pode dar certo, né? A Marcinha também está dizendo que essa semana ela disse que assistiu uma live com juristas do direito ambiental, dizendo que alguns deles já reconhecendo que o direito ambiental não é mais suficiente para a preservação do meio ambiente.
E foi exatamente assim que eu comecei minhas pesquisas de doutorado. Foi na hora que eu falei, eu não tenho como servir a natureza se eu calcar todas as minhas ações no direito ambiental. Que a gente esbarra numa coisa chamada processo, né? Eu queria saber da Doris, depois do Juan, que é uma noção que eu tenho, que é um pouco diferente do que eu vejo na atuação do Equador, que eu acho importantíssima, que é bastante judicializante dos direitos da natureza, né? E a noção, o que eu prefiro trabalhar, o que eu acredito que seja uma outra coisa muito importante, talvez mais de base, que é a mudança, promover com a lei uma mudança de cultura para mudança do pensamento androcêntrico, né? Como o Juan mencionou, e não judicializando apenas as questões, porque se a gente dependesse de processos judiciais para preservar o meio ambiente, o direito ambiental ele estaria dando conta. A legislação ambiental no Brasil é ótima, quer dizer, agora com esse governo, infelizmente, não mais. Mas ela sempre foi uma das mais modernas, mais avançadas, né? O que você pensa? A Doris rindo, para não chorar, né, Doris? O que você pensa, Doris, sobre a lei, né, mesmo os direitos da Mãe Terra no nível de uma declaração universal, como a mudança cultural que provoca uma mudança de pensamento, de perspectiva de pensamento, ao invés de ser mais uma lei para que a gente possa se servir do poder judiciário para preservar o meio ambiente. É isso que você espera com uma declaração universal? Com a Declaração Universal dos Direitos da Mãe Terra? Yes, I think it's important to adopt it because the Human Rights Declaration is basically the main document of the UN, and it was adopted over 70 years ago after World War II to protect humanity, because at that time, obviously, there was great suffering for humanity. But today, Mother Earth and nature is suffering. Over the past 70 years, it's mainly been based on an anthropocentric worldview, everything for the protection of humanity. And now it's time to shift, to make a paradigm shift, to move to an earth-centered approach, to think about the well-being of the planet and Mother Earth also. And therefore we think it's very important that the UN adopts a Declaration of Rights of Mother Earth, also to help us, all of the people who are working on the protection of the planet, to move this forward in a great leap. Yes. Cris, por favor. Só um minuto, deixa eu tirar aqui. Sorry. Eu não sou muito usado com esse Zoom, não. Ela falou, eu preciso só voltar porque a gente esqueceu uma coisa que ela falava antes, né? Por favor. Ela falou que como nós fazemos parte, somos todos um com a nossa planeta, né? Ela falava que o ser humano não respeita o ar, está sujando o ar. O ser humano não respeita o solo, está sujando o solo, né? Então, é isso que ela tenta colocar nas cabeças dos seres humanos aqui na Europa também, que a planeta é um organismo vivo, né? Que é isso a dificuldade dela, que as pessoas aqui, acho que no América do Sul, vocês são ainda mais abertas que as pessoas aqui na Europa, que a Mãe Natura, a Mãe Terra é uma coisa viva, né? Aqui as pessoas, até a ciência, pensa que a Mãe Terra é uma coisa morta, né? Então, isso que ela que o pensamento das pessoas muda, né? Não só assinar coisas, mas temos que mudar o pensamento das pessoas mesmo, como vê a Mãe Terra.
E sobre essa outra parte que ela falou sobre os direitos humanos, né, que foram... Que os direitos humanos foram, né, implicados 70 anos depois da Segunda Guerra Mundial, né? Quando as pessoas estavam sofrendo, né, na época, a gente fez esses direitos humanos, mas hoje em dia, nos anos 2020, não também nós, alguns seres humanos, estão sofrendo ainda, mas é a Mãe Terra que está sofrendo ainda mais que nós, então é a hora, já era a hora de implementar esses direitos, né, para a Mãe Terra. Eu volto já com o Juan, nós estamos então comemorando 70 anos da declaração, acho que no ano que vem, né, da Declaração Universal dos Direitos Humanos, e o movimento que a Doris lidera é um movimento que pretende alcançar 1 milhão de assinaturas para a promulgação dessa Declaração Universal, e entregar esse 1 milhão de assinaturas junto com a declaração nas mãos das autoridades, dos estados parte das Nações Unidas, para que seja impulsionada a partir daí. Agora é a vez da Mãe Terra, que é a nossa mãe. Eu quero fazer aqui o screen share dessa petição, já que a gente está falando dela, para mostrar para o pessoal que está nos assistindo, né, como acessar e assinar. Então, é muito fácil, thepetitionsite.com, que é esse site da Care2, né? Care2 Petitions, está em português, todo mundo pode conhecer a declaração em português. Ali declara que tem 174 mil apoiadores e que o objetivo é 180 mil, mas na verdade ainda a gente está precisando de muito mais, que a gente está fazendo, eu estou colocando a gente, porque eu faço parte desse movimento, a gente está colocando em fases, mas o fato é que a gente precisa alcançar essa 1 milhão de assinaturas e temos hoje um pouco mais de 300 mil assinaturas, né? Espalhadas pelo mundo todo. Esse link para a petição, ele é disponibilizado no site que a Doris administra, que é o rightsofmotherearth.com, né? Então, lá é possível também acessar esse link. Muito obrigada pelo seu trabalho, Doris. Muito obrigada, Vanessa. O que você acha, Juan, dessa perspectiva que é a que mais me encanta, que é de proporcionar com a lei uma mudança de cultura? Bom, esse é o grande desafio, né? A mudança que a gente está procurando não é só do governo, não é só do direito, não é só das leis, é da atitude que tem a humanidade com sua mãe. Há um tempo atrás eu li um artigo, muitos artigos para a preparação do terceiro Fórum Internacional aqui na Colômbia. Eu gostei muito de um simpósio da Terra que foi feito nos anos 70. Já nos anos 70, a humanidade está falando de tudo o que está acontecendo. Já estava falando do aquecimento global, já estava falando dos limites da civilização, dos recursos, de que o capitalismo não pode ficar usando tudo desmedidamente. Aí, já nessa época, a humanidade estava se entendendo como um menino mal criado, tipo um bebê que só sabe chorar para pedir sua mãe e que a mãe faz tudo por ele. Aí a humanidade, acho que já depois de tantas revoluções, está alcançando um pouquinho de madurez para já não ficar pedindo tanto da mãe todo o tempo e agradecer para ela um pouquinho. Já a humanidade não pode ficar só pedindo e pedindo da Mãe Terra. As culturas ancestrais estão ensinando a gente para voltar, dar de volta, agradecer, entregar para a Mãe Terra tudo que a gente usa. Aí, acho que a perspectiva importante do direito também, como em todas as disciplinas, está mudando, né? A engenharia está mudando, as comunicações estão mudando, a ciência mesma
é curioso porque a ciência é uma instituição que também teve muitas dificuldades para aceitar isso, e que tem a teoria Gaia, de um pesquisador inglês muito conhecido há décadas atrás, e a ciência mesma, por muito tempo, não quis aceitar o que Lovelock esteve fazendo, demonstrando que o sistema planetário é um sistema vivo que tem respostas ante as ações dos humanos. Isso é uma prova científica, já não é uma teoria. Tipo, é agora uma teoria porque tem provas, já não é só uma hipótese. É uma questão que tem formas de ser demonstrada cientificamente. Então, o planeta Terra é um sistema porque a ciência tem demonstrado que é um sistema vivo. Não é só uma ideia imaginária, um jeito de entender. É uma questão real. É como é real que a interdependência, né? Tipo, tem duas coisas que queria só pontualizar. A questão do direito, porque quando a gente fala dos direitos humanos, é uma realidade também bem difícil. Não é que os direitos humanos agora sejam respeitados no mundo inteiro. Na Latinoamérica, os direitos humanos estão bem difíceis. Aí, 70 anos depois da declaração, depois de uma luta mundial pela defesa dos direitos humanos, ainda é difícil. Imagina em Brasil, por exemplo, há 50 anos, ou pouco menos, tinha ainda escravidão. Na Colômbia, há 80 anos, tinha escravos. Há 50 anos, as mulheres nem conseguiam votar. Os campesinos têm direitos há muito pouco, os indígenas também têm direitos há poucas décadas. Antes, então, os negros, o povo afro, as mulheres e os indígenas não foram considerados humanos, eram menos do que humanos, eram quase coisas, né, animais. Aí, como a gente agora não consegue entender isso, como uma pessoa, pela sua raça, pela sua cor, pode ser entendida como não humano. Agora, o direito está enfrentando a questão de incluir as sujeitos não humanos como sujeitos de direito, as pedras, as rocas, as montanhas, os rios. Para muitas pessoas é difícil aceitar isso, mas acho que é para frente, vamos ter que entender que é uma comunidade de seres. E a interdependência é o segundo assunto. Acho que a emergência da saúde planetária está deixando bem claro para todos nós que é em sério que a gente tem a ver com aquela pessoa que está do outro lado do mundo. Não é que a pessoa que está na África, que está na China, não tem nada a ver comigo. Está claro que estamos todos conectados. Que se uma pessoa do outro lado do mundo fica doente por uma coisa assim, isso vai afetar a todos, que ficou claro nos meses que a gente tem vivido, que todos os humanos no planeta estamos conectados. E ainda mais, muito conectados, bem pertinho uns dos outros. Não é que estamos longe, estamos ao toque das mãos, ao toque das substâncias. E então também a gente tem que entender que estamos muito perto dos animais, que a saúde do planeta, a saúde dos humanos depende da saúde dos animais. Todas estas vírus, estas doenças, têm saído de processos com os animais zoonoses pela exagerada cultivo de becerros, de porcos, de galinhas, de todos os animais que estão sendo explotados industrialmente, já criaram uma enfermidade pelas condições em que estão sendo criados. Aí, todos estes do gripe aviar, do porcino, todos são influências, doenças que são fruto da desarmonia com os animais, com as florestas. Se a gente não entende que a diversidade biológica, a diversidade da alimentação, é quem dá a capacidade ao corpo para ser forte ante as doenças, se a gente não entende que a diversidade o que faz mais forte a humanidade, se a gente não entende aquilo, a interdependência, vai perder a luta contra as possíveis próximas crises. Esta crise está demonstrando que a gente consegue viver com pouco e que a gente tem que aprender a conviver com as demais espécies e com as demais pessoas também. Então, não é uma realidade mítica, não é uma questão inventada. A gente tem provas diárias de que a gente tem interdependência e que os direitos devem ser para todos os seres, não só para os seres humanos.
Perfeito, perfeito. É isso, e essa é a oportunidade. Realmente não é deixar, até a Marcinha também está colocando isso, né? Não há em absoluto um antagonismo entre os direitos humanos e os direitos da natureza. Muito pelo contrário. O que acontece é que, se olharmos apenas para os direitos humanos, como até hoje fizemos, a gente esquece, porque lá não está posto o fato de que nós estamos incluídos num sistema maior, cientificamente comprovado, não é, Juan? Que, sim, desequilíbrio afeta os próprios direitos humanos, de modo que a pauta dos direitos da Mãe Terra precisa caminhar junto, né, para que os direitos humanos, para que a efetividade dos direitos humanos possa acontecer, os direitos da natureza precisam prevalecer enquanto sistema maior, né? Não que se sobreponha, caminham em paralelo, mas é inegável, né? A ciência mesmo diz que há um sistema maior no qual nós estamos inseridos, e é fantástica, para não dizer, para a gente não olhar só para a necrofilia do aspecto do vírus, né? Que nós estamos todos sofrendo, todos nós aqui, nesse quadrado aqui, né? América Latina mais para lá, a Suíça, né? O Christian também está na Suíça agora, mas ele poderia estar na Bahia, seria um pouquinho mais ao norte aqui do Brasil, que tem dimensões continentais, e nós estamos todos, cada um no seu lugar, sofrendo pela mesma questão, que é uma questão viral e que não está incluída nos direitos humanos, né? Está incluída nesse outro patamar. Existe uma provocação aqui da Tânia, que talvez não seja apenas pela lei, obviamente, eu também concordo com isso, mas ela propõe, já faz propostas aqui, que cada uma no nosso canto aqui, no nosso quadrado, possa ouvir e caminhar. A gente já tem feito alguma coisa, inclusive juntos, não é? A respeito de promover debates, que é o que nós estamos fazendo aqui agora, né? Conversas, criar comitês. A gente tem alguns comitês, inclusive o próprio Fórum dos Direitos da Mãe Terra, ele pode ser considerado um comitê até maior, é um fórum, não é? Abaixo-assinados, que é o que a Doris está fazendo, os abaixo-assinados, inclusive nós também no Brasil já temos caminhado com alguns. Manifestos, campanhas, eu acho que a gente podia juntos, nesse comitê científico, eu queria que você falasse depois, Juan, sobre a ideia de criar esse comitê científico, unindo essas nossas regiões, para caminhar a ciência, a mística, os conhecimentos dos povos originários para esse objetivo, né? Seminários, caminhadas, marchas. Eu me lembro de uma marcha que estava sendo impulsionada a partir de Paris, acho que a Doris pode falar um pouco sobre isso. Nós tivemos um evento lá na Suíça, em Genebra, promovido pela UESAI, que a Doris é uma das coordenadoras. O Juan falava sobre isso antes da gente ingressar aqui na live, que propõe uma caminhada setorizada, né? Então, a caminhada começa em Paris, como aquele esporte que a gente troca o bastão, corrida, como é que é o nome desse esporte? Então, diga, Doris, né? Um país caminha, entrega o bastão para o outro, caminha, e que essa caminhada possa... A Doris lançou uma caminhada dessa para ser concluída em 2022, né, Doris? Conta depois também melhor sobre isso. Enfim, a Tânia fez aqui uma série de propostas, Tânia. Você fica convidada a conhecer e estar junto com a gente para se engajar nelas todas, porque são criadas propostas maravilhosas, mas nós somos ainda muito poucos, não é? Precisamos de muito mais para fazer isso acontecer. A Marcinha coloca aqui sobre o fato da interdependência, voltando, né? Concordando com o Sebastian. E é isso, o vírus está aí para nos provar isso. Nós somos interdependentes. Né? Quer queiramos, quer não, se a gente sair à rua agora, nós não só corremos o risco de nos contaminarmos, como de nos tornarmos vetores para a contaminação de outros, aonde entra um aspecto da solidariedade. Né? É onde a gente tem a grande oportunidade de
finalmente poder exercitar isso que é ser natureza, né? Ser solidário, lembrar da complementariedade, da reciprocidade. Lembra pra gente, Doris, por falar em lembrar, da marcha, como que foi, ou como que está sendo a sua campanha que você, eu acho que foi você que iniciou, para a marcha para os direitos da Mãe Terra, que será concluída no ano que vem, na comemoração dos direitos humanos, dos 70 anos. I need a little translation here. What's the question exactly? About the Foto der Marsch, weißt du, du planst, um was es genau geht, in 2022. Ah, that's not a march. It's the Stockholm Plus 50 gathering of the United Nations. That's where we want to deliver the 1 million signatures. Yeah, and onde que ela está agora, Cris? A marcha, ela está caminhando em algum lugar? Ela é global? Como funciona? Como que as pessoas que estão assistindo a gente podem se engajar nessa marcha para que ela termine com a petição de 1 milhão de assinaturas? Okay, es geht mehr darum, den Marsch zu dieser Million Unterschriften, oder? Ah, okay. We are asking partner organizations to share the petition on their website, in their newsletters, in their Facebook, tweet, or all their multimedia, because heart to heart we can do it. Together we can do it. And yeah, or sharing a time together on Zoom like this, like we're doing today. Thank you very much, Vanessa. Cris? Doris, ela falou que está divulgando com outras ONGs, outras plataformas online, redes sociais, né? É divulgar mesmo. Ela está fazendo esse trabalho já há muitos anos aqui na Europa, né? Só que aqui os seres humanos aqui na Europa tá com a cabeça assim, respeitando a Mãe Terra como um organismo vivo, já é um pouco complicado na Europa, né? Então as pessoas pensam que essa Doris, será que ela tá cheia de esotérica, né? Mas eu personalmente acho que na América do Sul, vocês, os países, são mais abertos, né? Ainda tem aquela conexão com as culturas indígenas. Como vocês, minha opinião pequena, só rapidinho, como o Juan estava falando, eu também acho que tem um sistema grande atrás, né? Eu chamo isso a Matrix Divina, né? E nessa Matrix Divina é tudo, como o Juan falou, qualquer árvore, qualquer mineral, qualquer ser humano, planeta, sistema, mas também os nossos pensamentos. Qualquer pensamento que a gente tem, qualquer pedido que a gente tem, vai nessa Matrix. Então, até chegar nesse 1 milhão de assinaturas, podemos já todo dia acordar com um pensamento bom, conectar com a Mãe Terra, conectar com o universo, porque somos todos um, né? E os nossos pensamentos vai ajudar a concluir esses 1 milhão de assinaturas, né? Os nossos pensamentos, a gente consegue criar muita coisa, né? Sim, sem dúvida. Ainda mais. Sem dúvida, numa outra forma de energia, que também já foi comprovada pela ciência quando os cientistas resolveram construir lá o acelerador de partículas e chegaram até a partícula fundamental, não é? E que eles chamaram, inclusive, de partícula de Deus, que é exatamente a partícula que perpassa todos os seres e que alcança esses outros campos, né? Inclusive o campo dos pensamentos. E é isso, na minha opinião, é uma questão de mudança de paradigma de pensamento, né? A partir, e não é um pensamento, aliás, pode começar com um pensamento raciocinado e que depois venha a ser internalizado, né? Então, uma forma de pensar, não é o pensamento que precisa mudar para que a forma de pensar
se altere. E aí eu penso que a gente só conseguirá olhar para os seres humanos de uma maneira mais solidária no momento que a gente reconhecer e que tiver essa outra forma de pensamento em vigor, né? Que considera todos os seres como interdependentes. E aí voltar de novo ao coronavírus, porque eu sei que o Juan quer falar sobre qual é a pauta, né? Qual que é o posicionamento agora, ou a partir, né, já encaminhando para o pós-Covid, né? Qual que é o posicionamento da gente, ou pelo menos de vocês na Colômbia, que trabalha com os direitos da Mãe Terra, da natureza, para esses novos tempos? A mim me parece uma oportunidade, Juan. Com certeza. Bom, na Colômbia tem o Covid traz para frente todas as crises que estavam para. Põe o seu microfone um pouco mais perto da sua boca. Obrigada. Oi. Aqui na Colômbia, acho que é como em toda a Latinoamérica, né? As crises que estavam bem embaixo da mesa, meio que não querem ser muito aceitadas, a crise de saúde, a crise da alimentação, do agro, do campo, a crise da economia em geral, a emergência traz para que as crises sejam evidentes, inegáveis, que não podem ser mais ignoradas. Então, é uma oportunidade para a gente fazer sua própria crise, a gente olhar para o que é verdadeiramente importante, que é o que você precisa para viver bem. Porque o viver bem é agora o horizonte, né? Latinoamérica tem algo para aportar ao mundo inteiro e a visão do bom viver. E que a gente já não é mais importante o produto interno bruto. Isso já não dá uma ideia do que as pessoas estão vivendo. Tem Vultão, Zelândia tem agora também está mudando aquela ideia de que a economia não é o que dá a medida do bem-estar das pessoas. Então, a economia também vai ter que ser replanteada. Quedou claro que a gente pode viver sem petróleo, por exemplo. A gente nem precisa usar tanto petróleo para que o mundo continue funcionando. Aquilo sim que é um mito. Todos aqueles mitos, mentiras das instituições, da produtividade, do uso dos hidrocarburos, são criadas como uma necessidade falsa. A gente nem, na verdade, não precisa tudo isso para viver bem. A gente, para viver bem, precisa boa água limpa, a gente precisa ar limpo, bons alimentos, pegar o sol, ter afeto, ter umas qualidades do que a gente precisa para viver bem. E com certeza não é ter um automóvel com petróleo, não precisa extrair a sangue da Mãe Terra para funcionar a humanidade. Aí a oportunidade é para avaliar isso, para avaliar bem o que você vai fazer, procurar seu próprio alimento limpo, sua própria água limpa. A gente nas cidades tem um desafio grande, mas quando vocês falavam agora do pensamento, isso é o que a física quântica tem provado, né? Uma coisa interessantíssima, eu convido a todos que estão olhando e quem chega esta mensagem que a gente tem que se unir, a gente está criando uma rede de pesquisadores de todas as disciplinas aqui na Colômbia, Latinoamérica, dentro da Aliança dos Direitos da Mãe Terra. E foi muito interessante no exercício do fórum que as universidades, as faculdades, estavam muito empolgadas e muito interessadas em escutar a sabedoria dos avós que levamos para as palestras, né? Porque a universidade não tem muito conhecimento disso. A universidade está faminta de sabedoria ancestral, porque a ciência está chegando no seu próprio limite. Então, foi muito interessante que um avô indígena falasse com físico quântico e os dois considerem, os dois ficam falando a mesma linguagem, de que os eletrões, a energia, o pensamento é que orienta a muitas ações. Então, começar por aquela fé, aquela modificação do pensamento já é uma ação importante
da mudança e da cultura. Se você ainda está acreditando no modo de vida que está baseado no dinheiro, no petróleo, em conseguir o alimento de longe, muito longe, esse esquema de vida, de sucesso, não é o que a gente precisa mais alimentar. A gente precisa entender que o sucesso é viver bem e morrer bem também, morrer em paz. Então, coloque-se em paz com todas as coisas e com a Mãe Terra também. Isso não é uma, tipo, não é só Utopia. mística, não é utopia, não é mística, não. É bem prático. É do que você come todos os dias. Isso é feito pela Mãe Terra. O petróleo não é feito pelas petroleiras. Isso não é uma atividade produtiva, é uma atividade extrativa. A gente está pegando o que a Mãe Terra toma séculos sem fazer. Então, se a gente toma os alimentos com um pensamento diferente, a gente toma água com um pensamento diferente, se a gente começa por aí, depois vai conseguir aprender mais coisas. Se a gente é profissional, pesquisador de qualquer área, economia, política, a gente está se juntando também para fazer aquelas pesquisas disciplinares. Mas a cidadania, de qualquer jeito, consegue fazer as mudanças na sua própria vida cotidiana. Aí, o princípio é que se eu estou cuidando e sanando o meu mundo, aí então eu consigo aportar no mundo comum. Mas não adianta ter um movimento comum ecologista se a gente na vida pessoal não está fazendo suas mudanças também. Aí é uma coisa muito pessoal, das crenças de cada quem. A gente não quer mais que alimentar a diversidade, mas nessa diversidade é uma coisa que todos temos em comum, e que é a terra. Aí até as fronteiras do que é Suíça, do que é Brasil, do que é Colômbia, isso é um invento também. A natureza não tem limite, não tem fronteira. Então, quando a gente se autoconceiva como humano, como filho da terra, a gente está evoluindo aquele pensamento. Então, um convite a todos aqui, eu gostaria que as pessoas que estão olhando aqui no Facebook comentem, compartilhem aqui a petição para assinar e nos comentem de que parte do mundo está, né? Sei que no Brasil está algumas pessoas assistindo, e no Brasil tem grande exemplos também, graças ao trabalho de Vanessa e de muitos outros pesquisadores, que os direitos da natureza estão sendo acompanhados e apoiados no Brasil. A gente vai conseguir criar tudo isso no continente, no planeta inteiro, no globo, como o Doris está defendendo, mas também tem que fazer no mundo próprio, no mundo interno, no mundo mais pessoal. Se você peça o perdão para a Mãe Terra, que ela vai te dar e vai te ajudar muito na tua vida. Se você tem a Mãe Terra pertinho, se você pensa nela como uma pessoa, se você fala com ela, os povos indígenas sabem escutar ela manda suas mensagens. A gente perdeu aquele poder, mas a gente pode recuperar bem fácil, e é só involucrar no alimento, na água, no dia a dia, aquele amor, aquele cuidado, né? Uma cultura do cuidado da Mãe Terra que a gente está desenvolvendo. E a partir do autocuidado, né? O autocuidado e o cuidado da Mãe Terra. Então, o dano é reflexivo, a doença é reflexiva do indivíduo para a comunidade menor, para a comunidade global, e assim a cura também será. A cura da Mãe Terra é a cura de cada indivíduo. Então, há que haver o olhar para o indivíduo e o olhar para a comunidade social, a comunidade maior e a própria comunidade planetária, né? E eu acho que é por aí o recado que a gente deixa. A gente poderia talvez resumir. O Juan está agora congelado, ele deve estar me ouvindo, só o vídeo que está com problema, eu espero. Mas esse recado que para mim fica, ou que tem ficado, talvez venham outros, é esse olhar para a interdependência, que foi muito claro com a questão do vírus sendo algo que nos une infortunadamente, ou por esse outro olhar para finalmente se ver dessa interdependência real, né?
o desenvolvimento local, que é proporcionado pelo fato de que as autoridades determinam que nós fiquemos nas nossas casas, e com isso a gente acaba desenvolvendo a economia local, com esse impedimento que parece ao desfavor daqueles que querem consumir, né, mais, né, pensar mais no global. E o decrescimento econômico, né, que o Juan coloca como uma questão não mais, aliás, completamente antagônica a essa que veio nos anos 70, por lembrar dos anos 70, pensando em promover o desenvolvimento, né, o crescimento, o desenvolvimento às custas da insustentabilidade da terra e dos indivíduos, né? E hoje eu estava pensando nessa questão da escassez, né? Eu tenho gente muito próxima que está sofrendo bastante com a suspensão das atividades econômicas, está tendo dificuldades mesmo de subsistência, e pensando que essa escassez de hoje, essa escassez humana, essa escassez de cada indivíduo, ela é totalmente correlacionada com uma escassez que veio antes do que as pessoas convencionaram chamar de recursos naturais, e que de recurso não tem nada, são outros entes, né, dotados de vida, assim como somos, né? E é hora de pensar seriamente como estruturar um decrescimento econômico e trocar esse decrescimento por prosperidade. Aproveito até para dar para divulgar que vai ser realizado um evento, começa no dia 27 de maio, se eu não me engano, a respeito disso, chama The Grow, vai ser realizado em Viena. E antes de passar um pouquinho para a Doris falar sobre isso tudo, tem uma fala aqui no nosso chat da Tânia Slongo maravilhosa sobre isso, né? Isso que a gente está pretendendo construir aqui juntos. O que o Covid vai deixar, o que está deixando de caminhos para, assim que a gente puder, estar nas ruas de novo, trabalhando de novo, vivendo, convivendo, né? E ela diz assim: penso que a natureza está dando uma mãozinha para nós. Vamos ousar. Vamos seguir o fluxo, vamos confiar, porque as mudanças chegaram e elas são simples. Nada elaborado, apenas viver e deixar viver. Já temos o grande presente, a natureza. Eu confio muito nisso. Eu confio nessa história do fluxo. A gente acha que faz muita coisa nos nossos movimentos, mas eu tenho certeza que é muito pequenininho, que o resultado é muito maior. Muitas vezes não é o que a gente quer, né? Não é o que a gente pensa, mas acontece, vem e transforma, né? Doris, what do you think about não, Christian fala inglês, pelo amor de Deus. But, o que você pensa sobre isso, né? O que você espera? Que recados você acha que o coronavírus veio dar, ou que caminhos que a gente pode tomar a partir das consequências de estar sofrendo essa pandemia, de estar confinados, né, cada um em suas casas? Quais são as consequências disso para os novos caminhos, né, que seguem esses princípios dos direitos da natureza? Como que você está vendo isso? Hast du verstanden, Doris? Mehr oder weniger. Einfach die Frage jetzt nach dem Coronavirus, woher geht es für die Menschheit, für den einzelnen Menschen, oder was ist anders als vorher? In Bezug auf Mother Earth. Danke. Personally, I think it has gotten us to slow down. A lot of people are working from home. That is surely giving Mother Earth a break, because we are not zipping all over the place. It also gives us a break. I have a lot of friends, and personally had a lot more time to spend in nature, to listen to her and realize, oh, this is lovely. And we don't need half as many things as we thought we should. I personally hope that we're not going back to this frenzy lifestyle as it was prior to
COVID-19. Por favor, Cris. Ela falou a opinião dela personalmente, ela até gostou, né, desse período, dessa parada, não só para a Mãe Terra, mas também para ela. Ela passou muito mais tempo na natureza, observando, vendo as coisas lindas, a lindeza, as coisas sutis lá, só para olhar. Ela achou até ótimo que esses aviões, né, já de um lado para o outro, esses mil de aviões pararam um pouco. Né? Eu acho também, foi ótimo. E olha que ela trabalha com isso, né, com voos. Tá vendo? É o trabalho dela, ela tá achando ótimo. Muito bem. Ela espera mesmo que nós, seres humanos, não vamos voltar para aquele velho mundo, né? Nunca mais voltaremos àquela outra normalidade. Exato. Ela falou. Risco aí, né? É tão lindo ver aquela parada, aquela respiro para o planeta, mas uma das coisas de risco é que agora quando a gente tenta voltar na normalidade vai ser uma questão bem complicada para muitos processos ecológicos, para muitas indústrias que querem recuperar tudo que não conseguiram fazer os meses que passaram. Aí a gente, em cada país, em cada região, tem que estar muito e ficar de olho, porque as extrações e as atividades industriais complicadas vão tentar ir para frente e fazer o que não fizeram durante várias semanas em pouco tempo. Aí vai dar uma intensificada na tala de árvores, nos incêndios, muitas coisas que estão esperando também um momento. Na Amazônia, por exemplo, foi desmatado muito, aproveitando a falta de autoridades presentes. Então, tem os dois lados sempre, a gente está tomando isso como oportunidade. É bom ter um tempinho para que a gente nem se dá, às vezes, porque ficar no trabalho para pensar na vida, para pensar na Mãe Terra. Mas também é uma questão de intensificação, de aprofundamento da crise. Então, não é só um descanso, também para ficar mais fortes. Porque o que se vem... Muito bem pensado. No querer fazer mais rápido para recuperar o que a gente chama em português de tempo perdido, né? As coisas podem estar sendo, os processos de licenciamento, todos os processos autorizativos podem ser bastante usurpados, né? Bastante ultrapassados. Aliás, recentemente, eu não sei se chegou aí nos outros lugares do mundo, o nosso ministro, nosso não, porque eu não reconheço, mas o ministro do Meio Ambiente disse isso textualmente, que o Juan está falando agora, que eles tinham que aproveitar a oportunidade, que o olhar é só para o coronavírus, para relativizar toda a legislação e fazer com que as coisas sejam, como é que é? Para passar a boiada, foi, se eu não me engano, a expressão. Passar a boiada é exatamente o resumo disso que o Juan, tem que rir para não chorar, acaba de falar, né? Fazer as coisas rápido, porque todas as pessoas não estão prestando atenção na retomada da economia ou agora em salvar as peles dos seres humanos, né? Lembrando que o coronavírus não atinge outros animais, apenas o animal humano, não é verdade? Muito bem lembrado, Juan. Muito bom. Você queria contar para a gente também sobre a realização, eu sei que você quer contar, mas eu quero muito mais do que você quer contar, ouvir sobre como foi aquele processo lindo da realização do terceiro Fórum pelos Direitos da Mãe Terra. A gente parece que caminha para o quarto, eu não sei se vai ser possível realizar esse ano, se for realizado, não, possivelmente não será de forma presencial, o que é uma pena, porque realmente aí a energia das místicas que a gente faz, de todos os debates, isso é impressionante, né, nestes fóruns. Como foi esse processo, né? Conta resumidamente, porque eu sei que foi um longo trabalho de um ano, para que as pessoas possam se inspirar, se inscrever, fazer outros, como foi a sugestão aqui da nossa amiga
a Tânia, né? Conta um pouco para a gente, como que foi essa articulação? Você falou que você já adiantou dizendo que as universidades estavam em peso lá e estão muito engajadas. E isso é muito bom, inclusive tem uma crítica que está aqui no chat, estão trocando várias coisas, eu não estou falando todas, porque vocês têm muito para falar para a gente também, mas uma das críticas foi essa, que a academia muitas vezes não internaliza esse novo conhecimento, nega, e ainda tem esse pensamento que eles chamam aqui de eurocêntrico, né? Conta como foi, então, como que a gente faz para fazer diferente esse fórum que também produz conhecimento acadêmico, políticas públicas. Como que foi o processo do terceiro fórum, Juan? Bom, gratidão. É uma história que eu adoro contar. Foi uma coisa que mudou minha vida. Eu estava voltando mesmo de Brasil, estava tentando fazer um mestrado lá no Brasil, em uma área artística que eu tinha planejado, mas a vida não deu e o caminho voltou na Colômbia. E quando eu voltei na Colômbia, eu nem sabia bem porque tinha que ficar de novo cá no Bogotá. Mas quando eu voltei, fui convidado para uma conferência, porque eu já tinha trabalhado com os direitos da natureza aqui pelo Festival Turma Tambores, que também é muito conhecido lá no Brasil. Um saludo grande para todas as pessoas que tocaram seu tambor em Brasil, no mundo, pelos direitos da natureza. Desde 2012, a gente, cada 12 de outubro, ativou um festival internacional voluntário em sincronia mundial de muitas cidades tocando tambor para ativar a profecia dos Sotomis, dos Sotomis Tambores. Aí, esses anos, a gente foi criando uma rede de artistas, de manifestações culturais. A gente fez muitos festivais em torno aos direitos da natureza, meio que para dar a conhecer um tema que ainda está nascendo. E depois de todos esses anos, quando eu voltei na Colômbia, eu vi que não estava se desenvolvendo bem na parte de pesquisa acadêmica, disciplinar e dos saberes tradicionais ancestrais. Aí, eu, na conferência, encontrei uma parceira da Universidade de Sabedoria Ancestral, um projeto alternativo, e a gente decidiu criar um grupo de estudo, um grupo de leitura, um grupo de trocas de ideias, só porque a gente viu que tinha muitos livros, né? Tinha o Alberto Acosta, Vanessa Rasson, que tinha publicado um livro também, e na Suráfrica, o livro de jurisprudência da terra. Então, tinha muitas coisas que pesquisar a gente para se meio que dar uma estruturada na pesquisa dos direitos da natureza. Então, a gente começou em 2018, tipo, nesta época, março, maio, e convidou as pessoas que quiserem estudar com nós os livros que a gente tinha reunido, a bibliografia. Aí a gente passou uns meses criando uma metodologia de pesquisa e depois começou a receber apoio das faculdades, Universidade Nacional, Universidade dos Andes, Universidade de La Salle, aqueles docentes que tenham também um coração aberto para aquelas narrativas e que gostaram da proposta de pesquisa, abriram para nós outras vagas em projetos de pesquisa que deram a nossa oportunidade de fazer a labor com algum pequeno orçamento. E aí chegou a equipe do México, o Dorian Antuna e a equipe dos Direitos da Natureza de México, os criadores do Fórum Internacional, e falaram para a gente a gente está próximo para fazer o segundo fórum no Brasil, lá em São Paulo, e a gente gostaria já estar projetando o terceiro na Colômbia. Isso foi em 2018, a gente aceitou o desafio e com as pessoas que estavam vinculadas à rede de pesquisa, então a pesquisa foi orientada a criar um cenário de diálogo múltiple, multidisciplinar, intercultural, aberto, gratuito. Bom, várias coisas que a gente considerava importantes era que fosse gratuito, que tivesse a parte acadêmica, mas também a parte de sabedoria ancestral e que tivesse um diálogo com as entidades públicas do governo. A gente conseguiu, com aquele ano e meio de trabalho, de conseguir algumas doações, principalmente tudo foi feito por voluntários com muito coração, irmãos que
agradeço muito desde aqui. A gente fez uma equipe quase de 10 pessoas para fazer 6 meses antes do que a data proposta para o Fórum Internacional, fazer pequenos fóruns locais. A gente tomou muitos temas específicos porque os direitos da natureza é um tema bem grande que tem a ver com muitas coisas. Aí a gente tomou o Rio Atrato, os campesinos, bom, temas específicos. A gente fez um fórum pequeno. A gente fez quase 9, 10 fóruns prévios ao Fórum Internacional. Aqueles fóruns permitiram que fosse mais conhecido, conseguíssemos mais convidados. A gente conseguiu, graças à Aliança Global pelos Direitos da Natureza, trazer importantes exponentes internacionais. Aí, com o apoio das universidades e da Aliança Global, a gente conseguiu trazer uns 10, 12 convidados internacionais, entre eles Vanessa, pessoas de México, de todas as partes da América Latina. Pelo que eu agradeço muito, aproveitando para agradecer de novo a oportunidade de estar lá com vocês. E a gente fez uma programação bem legal. A gente teve 2 dias de palestras, conferências, debate acadêmico, diálogo de saberes. Ademais, teve uma marcha, uma carnaval até o morro aqui da cidade, uma manifestação bem cultural, bem linda, e a gente fechou com concerto, com a recital, um festival de música de artistas que tem uma mensagem para a Mãe Terra. Então a gente fez uma programação bem diversa, complementar, e deu a conhecer uma proposta que estamos trabalhando agora, que é declarar o Rio Bogotá como sujeito de direito. A gente agora está trabalhando com o Conselho da Cidade para criar uma política pública dos direitos da natureza na capital da Colômbia, porque na Colômbia já tem 9 rios que foram declarados sujeitos de direito, também um estado daqui, o departamento de Nariño. O governador teve a vontade política de criar também a política pública dos direitos da natureza de lá. Então a gente está tentando também trazer isso para a cidade capital. A gente está consciente de que é um desafio grande incidir nas políticas tradicionais, mas a gente está dando a luta ideológica, dando o debate, os conceitos, se preparando muito em economia, em direito, em antropologia, para que as pessoas que ainda têm dúvidas sobre os direitos da natureza consigam escutar. Talvez é difícil aceitar quando a gente não conhece bem os autores, os argumentos, o pensamento que está atrás de tudo isso. Então, acho que a estratégia da gente foi criar aquela rede de pesquisadores jovens. E quando as faculdades vieram, nossa intenção e nosso trabalho, conseguiram aceitaram apoiar nosso projeto. Então, é um convite para que as pessoas que sentiram vontade de pesquisar, de estudar mais com nós, podem entrar em contato. A gente pode partilhar aqui da bibliografia, alguns resumos que a gente tem feito sobre diferentes temas. A gente quer dialogar isso com todos os países de Centro-América, de Sul-América, por supuesto da Europa, que temos contextos muito diferentes, mas o mesmo objetivo. Na Europa tem uma coisa muito importante que a gente está tentando contextualizar aqui, e é a ideia do ecocídio. Ecocídio é um dos termos que tem saído da Europa e que Latinoamérica seria muito bem conseguir. É uma parte das estratégias que fala a Vanessa que é legalista, né? Punitiva, é conseguir castigar as pessoas que atentam contra os ecossistemas. Aqui na Colômbia parece que tudo tem que ser castigado, tudo que ficar na lei, senão não existe. Mas, já a gente falou, ao lado da cultura, também tem que conseguir aquelas reformas. Então, a gente tem muito que aprender da Europa e do processo nos Estados Unidos, na Europa, e tem também muito para ensinar dos conhecimentos do cuidado da Mãe Terra. Então, a gente precisa criar mais espaços de diálogo. A gente quase que fez um mestrado em como fazer fóruns de diálogo. Agora a gente está fazendo virtual todo. Aí
até aquele momento não tinha programa de pós-graduação oficialmente em Direitos da Natureza. Agora a Faculdade Simão Bolívar, em Quito, tem um mestrado em Direitos da Natureza, a Faculdade de Argentina, em Santa Fé, tem uma especialização em Direitos da Natureza. Até agora isso está crescendo, mas a gente foi como se fizesse seu próprio mestrado autorgestionado em Direitos da Natureza, pesquisando pela própria iniciativa. Então, convidados para vocês também. E esse convite seu, antes mesmo de você convidar, já tem gente aqui no nosso chat, aqui na nossa conversa online, querendo isso, viu, Juan? Depois eu convido tanto você quanto a Doris para acessar aqui o chat e conversar com o pessoal, que tem gente boa aqui querendo participar da academia, dessas pesquisas. A gente já está se encaminhando para o final. Eu quero pedir desculpas e agradecer muito a Doris e o Cris, que estão já de madrugada lá na Suíça e estão aí de pé firme, parece que dormiram o dia inteiro para estar aqui com a gente hoje. Para ir para a conclusão, né? Já faltam só 4 minutos para o fim da nossa live. Eu queria que a Doris fizesse sua fala final, reforçasse quais os caminhos para fazer o clique lá na petição. É só clicar e depois você conta um pouquinho também nesses minutos finais o que você está planejando passo a passo para entregar a petição, nas mãos de quem que você vai entregar, vai ter um evento, vai ter alguma coisa sendo planejado para a gente poder fazer um esforço para estar junto. E já de antemão pedir aqui para todo mundo, para não só assinar a petição no link que eu já coloquei aqui no chat, mas também para compartilhar, né? Para a gente chegar nesse 1 milhão de assinaturas. Please, Doris, your word. Sie wollen nur noch schnell wissen, was jetzt wirklich die nächsten Steps sind, die nächsten Wege, die du vorhast. Und gibt es geplante Events im 21, 22? Danke. No, we're just keeping going. We're not giving up, step by step. Working with lovely people like you. I just wanted to mention one thing that Juan Sebastian mentioned before. What is the next step after we have a Declaration of Rights of Mother Earth? The next steps are very important for all nations to include nature in the legal systems as a rights-bearing entity. And that is one thing that I know some of our partner organizations are working on, how to define that, how to make people realize that nature is still treated as a thing and has no legal standing in the legal systems. And that is, to me, not acceptable, and it doesn't make sense. So that is one of my biggest wishes also, that happens and is realized. And Juan, you're doing great work. Thanks. It's such a lovely, it's so nice meeting you. It's so nice to see young people taking this on. That's beautiful. Thank you. A mim, eu lembro quando eu passei o bastão do segundo fórum pro Juan, né, o coordenador do terceiro fórum, como foi, eu não tenho nem palavras para descrever, mas naquele momento eu acho que eu descrevi. Era uma sensação de que bom, né? Missão cumprida em relação ao fórum, legado sendo passado adiante. Aliás, o convite do Juan para mim foi nesse sentido, né? Agradecendo e dizendo que estava com muita vontade e força de seguir com esse legado. Então, isso foi maravilhoso de ouvir, de realmente passar o bastão, que é literalmente um bastão, né, indígena, confeccionado por uma mulher maravilhosa, uma madre, né? E eu queria, aproveitando até para traduzir de alguma forma
o que a Doris acaba de falar, de comentar também. Então, o que a Doris coloca, o que era uma coisa que ela queria deixar depois da Declaração Universal promulgada, o importante é que cada país internalize essa legislação. E aí eu queria complementar isso dizendo, também fazendo essa conexão com a fala do Juan antes, dizendo que é tão importante quanto internalizar a legislação no âmbito mais geral, como numa Constituição Federal, é fazer isso que a Colômbia está fazendo, né? Reconhecer cada ente da natureza como ente sujeito de direitos, dotado de seus próprios direitos, como os rios, e ao mesmo tempo, no âmbito do desenvolvimento local, se a gente pode chamar assim, ou no âmbito da gestão local, como no Brasil a gente tem feito com a ONG Mapas, da qual hoje eu estou como diretora, promulgar as leis também no âmbito municipal. E nós temos já 3 cidades e 5 propostas encaminhando nesse sentido. Bonito e Paudalho, no interior do Pernambuco, e Florianópolis, capital de Santa Catarina. Precisamos levar para lá, para a Bahia, né, Cris? E, claro, e isso conecta muito com aquele outro raciocínio que a gente fez aqui, que é fazer a conexão entre o que é local, o que é do indivíduo, o que é do micro com o macro, né? Então, uma declaração universal que seja reflexa a cada ente da natureza, em cada localidade, em cada pequena comunidade, né? E o reverso também, que cada comunidade vá construindo suas bases nas leis e sobretudo nas práticas, né? Para conectar com esse âmbito global. Eu queria agradecer enormemente a essa conversa, quero já deixar o convite para uma próxima, quiçá já com outros passos dados, quiçá já com, aí sim, faltando 50.000 assinaturas para a petição global, e que vai acontecer em breve agora, né? Colocando no campo do pensamento, Cris, a gente possa se conectar aqui de novo para comemorar que chegamos lá a 1 milhão de assinaturas e pensar nos próximos passos. Muito obrigada pela presença de vocês. Se quiser cada um dar um tchau, por favor, o pessoal está te ouvindo e adorou essa conversa. Bom, muito obrigado, gratidão, muitas gracias, hermanos queridos allá en Brasil y en Suiza. Es para mí una alegría enorme también comunicarme con ustedes. Gratidão mesmo. Eu só queria insistir muito que as pessoas que quiserem fazer parte da rede de pesquisa dos direitos da natureza se preparem. A gente precisa de muita ajuda. A gente não conseguiu ler ainda toda a bibliografia existente ao respeito. Então, quem quiser, se prepare, se comunique com a Vanessa no Brasil, acá em Colômbia comigo, para que compartilhar muitas coisas que temos para reflexionar sobre os direitos da natureza e para passar também na ação. A gente tem pensado muitas ações, mas precisa muitas mãos para que aquelas ações sejam bem sucedidas. Aí estamos abertos, prontos e felizes de conseguir que a equipe dos direitos da natureza na Latinoamérica e no mundo siga crescendo. Então, graças por fazer essa bate-papo, essa conversa. Aqui na Colômbia, sempre felizes de seguir defendendo os direitos da natureza. E tchau, queridos, muitos abraços gigantes, se cuidem e até mais. Essa bibliografia não para, Juan, ela só faz crescer. Daqui a pouco tem o seu livro, eu estou para publicar um próximo meu que fala das políticas públicas também, já, não vai parar, você vai ter muita coisa, a gente vai ter muita coisa para estudar ainda, para ler, muita coisa boa é um tema sendo co-criado, né? Com certeza. Dá seu tchau, Cris, por favor. Tá falando comigo? Sim. Desculpa, última coisa, hoje, dia 27 de maio, é o dia da Mata Atlântica. Então, hoje, gente, vamos rezar. Olha o vamos pensar. É Oxóssi, na floresta, na Mata Atlântica. Mata Atlântica, gol! Muito obrigado a todo mundo, muito obrigado, Doris, muito obrigado, Vanessa, Juan, todo mundo assistindo. Somos todos um, né? Não existe aquela Suíça, o Brasil, Colômbia. Somos todos um, temos toda uma mãe terra. Obrigado, gente.
Cris, querido guardião da Muito Mata obrigada. Atlântica, obrigada pela sua lembrança, super obrigada por estar dando esse apoio aí na tradução das palavras lindas e amáveis da Doris. Doris, você quer dizer um tchau pra gente? Tchau, grazie Fitch. Muito obrigado. This was very, very nice. Thank you. And excellent, excellent works. Juan Sebastian, excellent work. Vanessa and Chris, thank you so much for this opportunity. Doris, how do you say Dankeschön. Mother Earth in your language? Mama Terra. Mama Terra. Terra, olha só, é quase em português e em espanhol juntos. É, próximo. Pessoal, muito Gratidão, obrigada, meus pessoal. irmãos, muito obrigada por estarem juntos, muito obrigada por esse caminho lindo que a gente tem trilhado juntos. Vocês que acompanharam aí a live, vocês são demais. O fato de vocês estarem juntos, eu fico aqui olhando, por isso que eu estou olhando sempre para o lado, eu estou vendo aqui o chat, e comentarem e contribuírem com os debates, é realmente fundamental. Obrigada pela presença de todo mundo. Essa live vai ser depois editada e gravada no YouTube, e lá a gente segue com outros comentários, né? Aqui, vocês que estão aqui agora assistindo no YouTube, dá o like e comenta, agrega com a gente, porque esse processo é um processo de cocriação. Faça seus comentários que a gente vai ter um prazer de conectar e seguir juntos a partir de agora. Beijo! Tchau!